Meus queridos amigos e irmãos, eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Irajá, pastor efetivo desta igreja. E eu gostaria de, mais uma vez, trazer para vocês um pouquinho da palavra de Deus para os vossos corações. Hoje nós queremos falar para você sobre o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, lá no versículo 25 ao versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse texto aqui é um texto muito conhecido da cristandade. É um texto que relata sobre o milagre de Jesus Cristo sobre a natureza. Porque se você reparou bem, aqui esse texto está nos dizendo que Jesus andou por sobre as águas do mar. Jesus caminhou, andou por sobre as águas. Na verdade, os discípulos estavam no barco. A Bíblia fala então que esse barco estava sendo acometido por fortíssimas ondas que estavam açoitando o barco. Havia uma ventania muito forte e Jesus Cristo então caminha por sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos, ao verem então um vulto vindo por sobre as águas, ficaram apavorados, atemorizados e começaram a gritar pensando que era um fantasma. Nessa hora o Senhor Jesus Cristo chega e diz para eles: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Gostaria de destacar para vocês os dois pedidos de Pedro quando Cristo se apresenta caminhando por sobre as águas. São dois pedidos bem interessantes do discípulo Pedro. O primeiro pedido de Pedro nós podemos encontrar e vamos encontrar no versículo 28, quando Pedro diz assim para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Nós ficamos geralmente nesse versículo aqui admirados com a segunda parte desse versículo, porque a segunda parte do versículo fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Nós amamos essa segunda parte do versículo de número 28 da Bíblia Sagrada em Mateus 14, porque Pedro quer andar por sobre as águas. Pedro quer ir ao encontro de Jesus, quer se encontrar com Jesus por sobre as águas do mar. Amamos essa parte, porque encontramos em Pedro coragem, ousadia e alguns chegam a dizer grandiosa fé de Pedro para poder caminhar por sobre as águas. E nós não esquecemos então da primeira parte do versículo, porque se você reparar bem, a primeira parte deste versículo, Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Na primeira parte do versículo, Pedro mostra para nós que ele não estava confiante, de fato, que era Cristo que estava ali. E o interessante é que os outros discípulos que estavam no barco, um barco sendo açoitado pelas águas do mar, um barco sendo açoitado pela ventania que era muito forte, eles ouviram essa palavra de Cristo e eles não questionaram, não discutiram, eles se firmaram na palavra que Cristo colocou para eles. Lembra que Cristo falou? Cristo disse: sou eu, não temais, tende bom ânimo. Mas Pedro não. Pedro então é como se ele dissesse: Senhor, eu vou acreditar que é o Senhor que está aí nas águas, se o Senhor permitir que eu vá ao teu encontro andando também por sobre as águas. Jesus então diz: vem. Mas para nós fica a impressão então que Pedro demonstra uma grande ousadia e uma grande coragem. E eu diria o seguinte para você: Pedro não somente demonstra coragem e ousadia, mas Pedro demonstra também imprudência.
porque ele quer sair do barco, sair da segurança ainda que precária do barco, para poder caminhar por sobre as águas. Ele mostra imprudência, porque o homem não foi destinado ao homem por Deus andar por sobre as águas. E Pedro, ao ver Jesus andar por sobre as águas, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, então só vou acreditar se eu puder andar também. E ele sai do barco, começa a andar, e diz a palavra de Deus que ele começa então a reparar na força do vento e na força das águas. E quando ele faz isso, Pedro submerge, Pedro então afunda, e no que ele afunda, ele então faz o segundo pedido para Jesus. Ele grita: Senhor, salva-me, socorro. Eu fico analisando esse texto e verificando então, em primeiro lugar, que Pedro não demonstrou uma grande fé, como alguns costumam dizer. E sabe por que ele não demonstrou uma grande fé? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo chega para Pedro no versículo 31 e diz para ele, quando Cristo o salva, estendendo a mão, levantando Pedro, colocando ao seu lado, e os dois então caminham junto por sobre as águas e entram no barco. Cristo diz para Pedro, o discípulo, quando ele o salva, puxando ele das águas, ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus fala homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não está falando isso em relação a Pedro ter afundado. Não, muitos pensam isso. Na verdade, Jesus está falando isso porque Pedro não confiou na primeira palavra que Cristo deu a ele, Pedro, e aos discípulos, quando ele, Jesus, estava diante do barco. E os homens pensaram que era um fantasma e ficaram atemorizados. E nessa hora Jesus Cristo é enfático e diz: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Quando Jesus dá essa primeira palavra, era para Pedro confiar que apesar das ondas serem fortíssimas, que apesar da ventania ser muito forte ali naquele lugar, quem estava diante do barco, diante de Pedro, dos discípulos, era Jesus. Os discípulos, todos que estavam lá, se calaram, confiaram em que Cristo estava de frente para eles, mas Pedro não. Pedro não mostra aí uma grande fé. Por isso Cristo coloca: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste na hora que eu disse que era eu que estava de frente para o barco? Por que duvidaste na hora que eu disse para não temer, para ter bom ânimo, para ter alegria? Porque eu estava diante do barco, independente das ondas açoitar o barco, ou independente do vento ser forte naquele momento. Jesus estava ali naquela hora, mas Pedro naquele momento, exato momento, não confiou, como muitas das vezes nós fazemos também. Cristo está diante de nós, está dizendo para nós: não tema, sou eu que estou aqui. A situação pode ser difícil, a situação pode ser desagradável, a situação pode ser complicada na sua vida. Você que está aí do outro lado do vídeo, eu tenho certeza que você pode até estar passando por situações assim, difícil, desagradável, complicada, que você não sabe como resolver. Mas o Filho de Deus anda por sobre as águas, olha para você, ainda que você esteja na precariedade da segurança do barco, que é a sua vida, e ele diz: não temais, porque eu estou diante de você. Pedro quis fazer o que só Deus pode fazer. Quer saber, meu amigo, minha amiga, andar por sobre as águas, só Deus pode fazer. Nós, homens e mulheres criados pelo Senhor Deus, não temos essa condição de andar por sobre as águas. E isso só Deus pode realizar. E Jesus é Deus, por isso que ele andou por sobre as águas. Mas ao mesmo tempo que ele anda por sobre as águas e verifica que o barco está sendo açoitado, e que as ondas são fortíssimas, e que o vento é forte, e que há medo no coração dos seus discípulos, ele para diante do barco. O barco é a sua vida, e ele fala: não temais, porque eu estou diante de você. E nessa hora Jesus Cristo então nos mostra que ele pode nos pacificar e nos tranquilizar em todas as situações das nossas vidas. Mas Pedro andou por sobre as águas, mas Pedro quis ir ao encontro dele, Pedro quis ter certeza se era ele. Jesus permitiu. Como muitas das vezes nós passamos por diversas provações, mas na hora que Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou na força da situação que estava ao seu redor, que era a situação das ondas e do vento, ele afundou. Sabe o que a gente pode entender disso? Que até na hora que a gente passa por provações, até na hora que a gente quer fazer coisas que só Deus pode fazer, porque andar por sobre as águas só Deus pode andar, Jesus está disposto a olhar para nós, a estender a sua mão
ia levantar você e caminhar com você de retorno para o barco. Quer saber o que aconteceu com o barco depois que Cristo entrou no barco com Pedro? Está aqui, a Bíblia fala para nós. Na hora que Cristo entrou no barco com Pedro ao seu lado, andando por sobre as águas, depois de salvar Pedro, a Bíblia diz, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, os outros discípulos, disseram então, verdadeiramente é filhos de Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que você possa entender nesta noite que andar por sobre as águas só Deus pode fazer. Em nome de Jesus, amém.